Você que acompanha o Manto Juventino está gostando, está conhecendo, está vendo jogos do Juventus fora do estado de São Paulo. Nós estamos mostrando o Juventus jogando contra adversários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que já passaram por aqui. E hoje é dia de vermos jogos do Juventus contra times da região Sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul serão estados visitados no nosso vídeo de hoje aqui no canal Manto Juventino. Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos. Nós vamos então continuar nossa viagem que nós estamos fazendo pelo Brasil, vendo jogos que o Juventus realizou contra times de fora do estado de São Paulo. Jogos que o Juventus fez em amistosos, em Série B, Série C, Brasileiro, Taça de Ouro, Taça de Prata, enfim. Vários jogos que o Juventus foi se metendo aí ao longo da sua centenária história. Vamos começar nossa viagem pela região Sul, conhecendo os jogos do Juventus contra times do estado do Paraná. O primeiro adversário do Juventus no Paraná foi o Atlético Paranaense. Nós estamos mostrando com o escudo antigo e com o nome antigo, a grafia antiga. Em 1943, o Juventus enfrentou o Atlético Paranaense em 2 jogos, em 2 amistosos, que foram praticamente seguidos um do outro. E o Juventus se deu muito mal, hein? Ele perdeu os 2 jogos. 1-0 e 4-0 em outubro de 1943. A curiosidade foi que o Juventus realizou esses jogos no estádio Água Verde, lá em Curitiba, onde mandou os seus jogos o Atlético Paranaense. Mas o Furacão apareceu novamente na vida juventina em 1980, agora pela Taça de Prata. Foi no dia 2 de março de 1980 que o Juventus enfrentou a equipe do Atlético Paranaense e com gol de Tatá para o Juventus acabou ficando no empate contra o Furacão. Agora vamos para um outro time. Você reconhece esse escudo aí? Se não tivesse escrito embaixo, talvez você não soubesse que se trata do Comercial. O Comercial não é o da capital, nem o de Ribeirão Preto, é o Comercial do Paraná, de Curitiba, que enfrentou o Juventus no amistoso em 1943 e venceu 3 gols do Juventus, 4 gols para o Comercial. Ferrari marcou 2 e Paulo marcou 1. Depois os 2 times voltaram a se encontrar em 1950. Durante a pausa para a Copa do Mundo do Brasil, 27 de junho de 1950, 2 para o Comercial, 4 para o Juventus. Não temos informação, infelizmente, dos autores dos gols. Depois nós tivemos um jogo contra o Operário de Londrina, e esse jogo foi um belo passeio juventino. O Juventus venceu o Operário de Londrina por 8-1. Infelizmente nós não temos informações sobre os autores dos gols juventinos. Seguindo para mais um jogo também ali em 1950, foi um jogo contra o União Operário de Londrina, e esse jogo o Juventus ele venceu por 7-0. Aqui nós temos sim o registro dos autores dos gols. Carbone marcou 3, Oswaldinho marcou 2, Luiz Moraes e Túlio marcaram os outros 2 gols juventinos. Vamos para mais um jogo agora. Em 1954, o Nacional de Rolândia recebeu o Juventus e perdeu por 2-0. Bernardi e Zezinho marcaram para o Juventus, que teve no gol o Oberdan Catani. Pois é. Depois, ainda na sequência, o Juventus teve um jogo contra a seleção de Londrina. Mais uma vez o Oberdan Catani jogando pelo Juventus, um jogo que o Juventus venceu por 4-1. Essa seleção, esse combinado de Londrina, perdeu para o Juventus, que marcou com Amorim, Bernardi 2 vezes e Nelsinho, 4-1 para o Juventus, portanto. Mais um time de Londrina, agora um time oficial, um time de verdade, né? Não é seleção, não é combinado. É o próprio Londrina Esporte Clube que enfrentou o Juventus pela Taça de Prata de 1980. Foi um jogo só, o Juventus jogou na Rua Javari, em seus domínios, e ganhou por 4-1. Vicente Cardoso, César e Toninho Vanusa marcaram para o Moleque Travesso. E o Londrina recebeu o Juventus, dessa vez em 91, aí para 2 jogos. O primeiro jogo lá em Londrina, aconteceu um empate 0-0. E no jogo da volta, na Rua Javari, mais um empate, dessa vez por 2-2. Os gols juventinos foram marcados por Marquinhos e Carlão. Agora, outra equipe do estado do Paraná, uma equipe interessante, com um escudo muito legal, né? O Cascavel. O Cascavel e o Juventus se enfrentaram em 1981 pela Taça de Prata. 3-3 no placar.
César Sávio e Leís marcaram para o Moleque Travesso. Ainda no ano de 81 nós tivemos mais jogos contra equipes paranaenses. O Coritiba foi outro desses a aparecer na frente do Juventus na Taça de Prata de 81. E o Coritiba se deu muito melhor, ganhando por 3-0. Depois do Coritiba e o Juventus voltaram a se encontrar em 92 na Série B. No jogo de ida na Rua Javari, deu Coritiba 1-0. E no segundo jogo foi lá no Couto Pereira, e esse jogo o Juventus venceu e nós temos vídeo. Heraldo faz pênalti em Carlão, olha aí. O próprio Carlão vai lá e olha a zebra pintando, bola na rede. De novo, final, Coritiba 0, Juventus 1. Bom, os vídeos são raros, pelo menos no nosso acervo a gente tem alguns apenas. Se você tiver mais informações, se você tiver imagens, se você é um daqueles caras viciados em ver gols do Fantástico antigos, aí se você encontrar jogos do Juventus pela Série B, pela Taça de Prata, mande para nós o link, ou então avise onde está esse vídeo, mande uma mensagem que a gente vai atrás, tá bom? Depois mais um jogo contra times do Paraná. Eu falei para você que foi regionalizado a Taça de Prata. Pois é, então nós tivemos um jogo contra o Grêmio Maringá. O Grêmio Maringá recebeu o Juventus no estádio Willie Davis e o Juventus venceu 2-1 com gols de Silva e Ataliba. E o Grêmio Maringá e o Juventus voltaram a se encontrar em 91, um grupo regionalizado mais uma vez agora pela Série B. O primeiro jogo lá no Willie Davis, 2-2, gols do Juventus marcados por Marquinhos e Donizete. E o segundo jogo foi 0-0 na Rua Javari. Agora eu trago para você jogos contra o Operário Ferroviário, o time que mais vezes enfrentou o Juventus, sendo um time paranaense. O Operário Ferroviário e o Juventus se encontraram pela primeira vez na Série B de 1990. Primeiro jogo 3-0 para o Operário. Segundo jogo 2-0 para o Juventus. Gols de Ricardinho e Ricardo Vieira. Em 91, mais uma vez, os dois times se encontraram, mais uma vez um grupo regionalizado, como eu já te falei aqui. E o primeiro jogo foi 4-1 para o Operário, com um gol marcado pelo Marquinhos, o gol de honra do Juventus, lá em Ponta Grossa. No jogo da volta, nós tivemos 2-1 para o Juventus aqui na Rua Javari. Gols do Juventus marcados pelo Ricardinho e pelo Sérgio Soares. Esses dois clubes voltaram a se encontrar mais uma vez em um jogo não oficial. Foi um amistoso em 2015, em que o Juventus foi convidado a participar das festas pela comemoração do título paranaense pelo Operário. Então o Juventus foi lá entregar as faixas para o Operário. O Juventus também estava feliz, estava comemorando o acesso à Série A2. E nesse jogo o Operário ganhou por 1-0. Bom, esses são os números finais do Juventus contra equipes do Paraná. Veja só. 24 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 48 gols marcados, 36 gols sofridos. Bom, como o Paraná sozinho já deu tudo isso, nós vamos encerrar por aqui a primeira parte da nossa viagem pelo sul do país. Nós vamos fazer uma escala lá em Ponta Grossa mesmo, lá o Juventus já está por ali. Então vamos parar o nosso vídeo por aqui e na semana que vem a gente continua a nossa viagem saindo do Paraná e indo para os outros dois estados que faltam lá no sul do Brasil. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os nossos próximos destinos. Você vai ver como é que foram os jogos do Juventus contra os times desses outros dois estados do sul do país na próxima semana aqui no Manto Juventino. Fique ligado e não perca nada. Um grande abraço para você e valeu, tchau!